Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui para aprendermos um pouquinho sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje iremos tratar de um assunto bem polêmico, ok? Um texto que é muito usado pela igreja da atualidade para querer se desfazer das leis judaicas. Porém, iremos estudar versículo por versículo e vermos as coisas que o apóstolo Paulo tem para nos passar. Ok? Não irei aqui, em hipótese alguma, isolar textos. Simplesmente falarei aqui aquilo que o apóstolo fala. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Ok? Vamos lá. Paulo e Timóteo, servo de Yeshua o Messias. A todos os santos em Cristo Yeshua que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Yeshua o Messias. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição do Messias Yeshua. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e em toda a ciência, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Yeshua, o Messias, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Meus queridos, até aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo alguns esclarecimentos para a igreja, certo? Vamos ver ele dando uma saudação, conversando um pouco com a igreja. Então aqui ele está falando também um pouco da sua vida à igreja. Vamos entender um pouquinho aqui ainda mais. Vamos lá. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. No versículo 16, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me alegro e me regozijarei ainda. O apóstolo Paulo aqui ele está declarando sobre irmãos que estavam ali pregando a Cristo simplesmente para arrebanhar pessoas que tinham inveja, né? Inveja das coisas que estavam ali conquistando com a pregação de Cristo. Aí qual era a intenção deles? Era pregar a Cristo apenas tendo inveja das coisas que aqueles que pregavam Cristo de boa vontade conseguiam. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando desses irmãos. Entendendo um pouquinho a epístola aos Filipenses, nós vamos ver que ele diz que não importa a forma como Cristo seja pregado. É necessário que ele seja pregado. Se por fingimento ou por sentimento verdadeiro, ele tem que ser pregado.
No versículo 19 diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Então, meus queridos, aqui ele começa a falar e dando uma instrução à igreja, né? Depois de tudo isso aqui, você vai ver ele falando que o desejo dele era ficar vivo ainda para que pudesse ver a igreja. Contudo, a gente vai ver um pouquinho aqui as coisas que o apóstolo Paulo tem falado, que para ele seria muito melhor ele estar com Cristo, porque ele já não estava com certeza aguentando mais toda a dor e sofrimento que ele estava passando. Então, quando nós vamos ver aqui um pouquinho, nós vamos ver o cuidado que ele tinha com a igreja, o amor que ele tinha pela igreja, e ao mesmo tempo, que era que ele queria? Ele queria que a igreja tivesse conhecimento, que a igreja aprendesse, que a igreja crescesse de forma mental, por assim dizer. Fosse uma igreja adulta, com a comunidade adulta. Então, ele aqui fala de que as pessoas da igreja ali em Filipe precisavam aprender a sofrer por Cristo. É isso que ele está deixando claro aqui. Que as pessoas precisavam aprender a serem participantes do sofrimento do Messias. E essa participação incluía em sofrer perseguições por andar como o Messias andava. Olha que coisa interessante. Capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu prazer, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O prazer de Paulo era que a igreja tivesse um mesmo pensamento. Esse era o prazer de Paulo. Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 2. Está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja as coisas que o apóstolo Paulo tem ensinado aqui. Ele fala sobre o princípio da humildade. É isso que ele tem passado para a igreja de Colosso. Ele ensina que a igreja precisa agir com humildade. Precisa saber como agir com humildade. Ok? Então, no versículo 4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Qual que é o nome disso? Compaixão. O apóstolo Paulo aqui está ensinando a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, dos Filipenses, a ser uma igreja compassiva. E nós vamos ver em vários escritos apócrifos, né, inclusive
se não me engano, a carta de Pilatos, nós vamos ver ali, se não estou enganado, é esse o escrito apócrifo, que nós vamos ver que a igreja do período apostólico era uma igreja que havia um grande amor entre eles ali, não é? Eles chegavam ao ponto de vender as suas propriedades para ajudar o seu irmão. Então era uma igreja que realmente existia amor no meio dela. Diferente do que há hoje, né? O que há hoje é ódio, inveja e contendas. Meus queridos, a igreja de hoje é o oposto do que ela era no período apostólico. O oposto. Então, vamos ver aqui o versículo 5, o que é que vai dizer? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Perceba que, diferente do que o cristianismo ensina, nós vamos ver ali que para o cristianismo, Yeshua tinha duas naturezas. Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Porém, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, deixa claro que Cristo veio com a natureza de homem, com a natureza humana, humilhou-se a si mesmo, deixou a sua natureza divina lá e veio sofrer aqui como um ser humano. Ele não veio com duas naturezas. Caso contrário, né? Ele poderia até mesmo ser comparado a uma sereia, por assim dizer. Porque, de acordo com a mitologia grega, se não me falha a memória, a sereia, ela tem duas naturezas, né? Uma natureza de mulher, humana, e uma natureza de animal, peixe. Então, meus amados, ter duas naturezas, isso vai contra os ensinos dos apóstolos. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele achou-se na forma humana. Humana, não com duas naturezas. E como foi que ele se humilhou? Se humilhou obedecendo e sendo obediente até a sua morte. Então, essa foi a humilhação do Cristo. Não foi ele ter vindo em corpo humano, mas em ele ter obedecido aquilo que o seu Pai instituiu. Então, versículo 9 do capítulo 2 da Epístola aos Filipenses diz assim: por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yeshua, o Messias, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia do Messias possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, o desejo do apóstolo Paulo aqui era que a igreja pudesse não ser uma igreja contendeira, né? Esse era o desejo do apóstolo Paulo, não ser uma igreja contendeira. Mas vamos lá. Versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Yeshua, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Yeshua. Ou seja, ele está deixando bem claro que a igreja só conseguia pensar em si mesma e não nos outros. Você entende? A igreja de Filipe era uma igreja que só pensava nela mesma e não em outras pessoas. Não nos membros da comunidade. Já agora no versículo 22, vamos lá, continuarmos aqui. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vos enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ele tinha um desejo muito grande de conversar com a igreja pessoalmente. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está falando que o irmão dele, né, irmão de carne, de sangue, Epafrodito, esteve aqui a ponto de morrer com uma doença. E que Deus teve misericórdia dele, e pelo que parecia a igreja já conhecia a situação de Epafrodito. Então, dentro disso aqui, nós vamos ver que Paulo está dando um pouquinho da sua história à igreja de Filipos. No versículo 28, aqui ó, por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Perceba que Paulo está dizendo que por conta da fé em Cristo, do Evangelho, Epafrodito, irmão de sangue de Paulo, ficou à beira da morte. Certo? Então, naquele período, o Evangelho não era aceito. Mas, com todas as prisões e perseguições que Paulo sofreu, ele conseguiu criar frutos. E os frutos de tudo isso somos nós aqui hoje. Já no capítulo 3, versículo 1, vamos ler aqui. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Perceba que o apóstolo Paulo fala sobre a questão da circuncisão. Quando ele diz guardai-vos da circuncisão, ele não está dizendo guardai-vos dos judeus. Ele está simplesmente falando sobre a circuncisão aqui para a igreja.
a mesma coisa que ele falou na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, deixando bem claro que nós não precisamos passar pela circuncisão. Então, a circuncisão não é para os não-judeus. Até mesmo os judeus, mesmo convertidos a Cristo, precisam fazer seus filhos passarem pela circuncisão. Mas nós que não nascemos em Israel, não temos esta obrigação. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja de Filipe. Ele não está dizendo para a igreja não se aproximar dos judeus. Ele está dizendo para a igreja não se circuncidar, não se preocupar com circuncisão. Por quê? Porque ele diz que a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Então, servir em espírito é você obedecer sem ao menos precisar, ok? Sem precisar passar pela circuncisão. Andar em espírito é andar pela lei espiritual. Mas vamos ver um pouquinho aqui mais, que ele fala sobre guardai-vos dos cães. Quem são esses cães? São aquelas pessoas que para você só falam palavrinhas bonitas, né? Nunca lhe dão uma palavra de correção, só falam para você aquilo que você quer ouvir. Ele também vai falar dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Aqueles que são coniventes com tudo isso. Sabe que o pastor está usando de má fé e querem ser coniventes apenas para conseguir posição. Apenas para conseguir posição na sociedade. Só. Esses são os maus obreiros e que também querem visam negar as leis que Deus entregou a Moisés. Vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, esse textozinho do versículo 7 é um texto extremamente usado para querer se desfazer do judaísmo. Coisas essas que o próprio cristianismo usa para querer dizer que nós não precisamos. Olha que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yeshua, o Messias, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Todas as coisas. Para Paulo, nada tinha um valor superior ao conhecimento de Cristo. Nada. E com essa fala dele, ele não está excluindo a lei de Moisés. O que ele está excluindo com essa fala dele é nada. Ele simplesmente está deixando claro que o que ele poderia ter ganho na sinagoga, que seria, na verdade, toda a posição, influência que ele poderia ter, ele descartou, jogou fora para servir a Cristo. Ele era um homem irrepreensível, certo? Era um homem irrepreensível, e toda a influência que ele poderia conquistar na sinagoga para conseguir manipular a cidade, a nação, ele jogou fora. Porque naquele período só teria esse privilégio quem não cresce em Yeshua. Porque todos que criam em Yeshua eram
perseguidos por Roma e pelos judeus daquele período. Havia essa perseguição. Então, quando Paulo deixa claro que ele teve todas as coisas por perda e as considera como escórias, as considera como coisa de nenhum valor, pelo conhecimento de Cristo, ele está deixando claro aqui no versículo 7 e 8, do capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, de que tudo que ele poderia ter ganho, toda a influência na sinagoga, ele descartou simplesmente para viver uma vida para Cristo. Ele não está dizendo que o conhecimento da lei é escória. Ele não está dizendo que o conhecimento da Torá seja escória. Ele está dizendo que tudo que ele poderia conquistar com os rabinos, ele considerou como escória. Que coisa interessante, né? Mas vamos ver um pouquinho aqui. Ainda no versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele está falando algo que naquele período existia bastante. Era a justificação pela lei, a doutrina da justificação pela lei. Realmente essa era a doutrina que os fariseus daquele período ensinavam. E Paulo ele combate veementemente essa doutrina de forma poderosa, de forma forte. Então, olha que coisa interessante. Ele deixa bem claro que a justiça que ele espera de Cristo é a justiça que vem da fé. E não a justiça que vem da lei. Porque a lei em si, ela não tem como justificar ninguém. O objetivo da lei é um só: mostrar o seu pecado. Não é condenar ninguém. Se alguém se sente condenado, porque a sua consciência lhe condena. O objetivo da lei é mostrar o seu pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ensina, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mostrar não é a mesma coisa que condenar. Nunca foi. Mostrar, você simplesmente mostra. E você mostrar onde a pessoa está errando, você está condenando ela por acaso? Você está dizendo, você vai para o inferno, você vai ser morto, você vai isso. Você está fazendo isso? Mostrando a ela onde ela está errando, você está julgando? Não. Mas a consciência da pessoa a julga quando você mostra o seu erro. Não é a lei que julga, é a sua consciência. Vamos lá. Versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Yeshua. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele fala sobre ser imitador dele, imitar a Paulo. Ah, que coisa interessante. Eu já dei um estudo aqui, né, no Facebook, que o apóstolo Paulo observava as leis alimentares, o Shabat, as festas judaicas. Paulo observava tudo isso, mesmo depois de ter se convertido a Cristo. Coisa forte, né? E o interessante é que ele era cidadão romano, nasceu em Roma. De acordo com a doutrina da atualidade,
um gentil fazer essas coisas, estaria vivendo debaixo de maldição. Paulo era cidadão romano, porém de família judia. Nasceu em Roma, não em Israel. Mas ele disse ser da tribo de Benjamim. Olha que coisa interessante. Mesmo tendo nascido fora de Israel, ele disse: sou judeu, sou fariseu. Ele declara isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, e Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Você vai ver ali o apóstolo Paulo dizendo: eu sou judeu. E no versículo capítulo 23, versículo 6, ele vai dizer: eu sou fariseu. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo tem nos ensinado aqui é que ele vai dizer: sede também meus imitadores, irmãos. Ser imitador de Paulo é guardar o Shabat, é observar as leis alimentares, é observar as festas judaicas e as praticá-las. É pregar a favor da Torá. Isso é ser imitador do apóstolo Paulo. Agora, no versículo 18, o que é que vai dizer? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua, o Messias, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Perceba que o apóstolo Paulo, ele fala de algumas pessoas que são inimigas da cruz de Yeshua. Ser inimigo da cruz de Cristo é não andar imitando o apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aqui, que é que Paulo vai nos ensinar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Quem era esse companheiro a que ele estava falando? Timóteo. Timóteo era seu companheiro aqui, ok? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Yeshua, o Messias. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 11 e 12 agora. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta.
mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo e Yeshua. Perceba aqui que ele fala que a igreja de Filipos foi a única igreja que o ajudou em suas missões. Coisa interessante, né? A única igreja que o ajudou em suas missões. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo e Yeshua. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja com vós todos. Amém. Então, meus queridos, terminamos aqui o nosso estudo da Epístola aos Filipenses, versículo por versículo, e nós vemos aqui em momento algum que o apóstolo Paulo falou contra o judaísmo. Em momento algum ele abre a sua boca contra o judaísmo. Ele deixa claro que nós, não judeus, não precisamos passar pela circuncisão. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Então, fica aqui, porque na verdade esse texto é muito usado pelo cristianismo da atualidade para querer se desfazer, não é? Querer se desfazer do judaísmo, das leis judaicas. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Então, fique com essa reflexão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome de Yeshua, o Filho de Deus.